Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre as arrays e suas diversas propriedades e métodos que nós vamos utilizar no nosso dia a dia. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para você me dar aquela força. Então, uma array, ela armazena uma coleção de elementos, que nelas podem ser strings, arrays, booleanos, number, funções, objetos e mais. Então aqui vou acessar isso aqui para mostrar para vocês. Const animais igual macaco, gato, cachorro. Então, para eu acessar normal aqui, animais, macaco, gato e cachorro. Então, se eu quiser acessar um elemento, por exemplo, ele sempre vai começar com base 0. Então, 0, 1, 2. Então, animais, ponto. Animais, perdão. Abro o colchete aqui. Por exemplo, 3. Ele vai me retornar um defined. Por quê? Porque não existe 3 aqui. Ele termina em 2 porque ele começa com base 0. Então, animais, o 2 seria o 3. Aí que ele vai me retornar cachorro. Entendeu? E esse método que tem, essa propriedade que tem para eu puxar, serve para qualquer tipo de array. Por exemplo, de preço relacionado a número, 45, 33, 55, 1, 4, 5, por aí. Então, preço normal, ele vai me retornar isso tudo aqui. Preço 3, olha só, 1. Então vamos contar aqui: 0, 1, 2, 3. Entendeu? Então, se eu tiver, e isso serve para qualquer tipo de array. Esse aqui lembrando, toda vez que a página dá um refresh, ele some, entendeu? Por isso que às vezes ele tá aqui e some. Então vamos dar uma olhada aqui agora no próximo. Construção de arrays. Uma construção de arrays, você simplesmente passa aqui as chaves, aí você cria ela, ou também você pode criar aqui pelo new array. E aí você vai saindo, passando os valores aqui dentro, que aqui no caso da Corolla, Fiat, Lifan. Ou então você pode criar direto sem utilizar o new. E eu até vou mostrar um macete para vocês daqui a pouco, como a gente consegue criar uma função construtora sem ter que utilizar o new. A gente já viu nas aulas anteriores que para a gente criar uma função construtora, a gente tinha que passar primeiro o new. E eu vou mostrar para vocês mais para frente um macete que a gente não precisa utilizar o new para criar uma função construtora. Então aqui, normal, carros 1, acessei minha Fiat aqui. E carros 2, olha só que interessante. Então aqui eu posso atribuir um valor na minha array. Então se eu coloco aqui carros 2 igual a Fusca, ele vai substituir o meu Lifan. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Se eu puxo aqui const carros igual, vou passar aqui o new array, passar Ford, Lifan e Fiat. Então beleza. Agora que eu passo o carro, perdoe pelo latido de cachorro aqui, que o cachorro é incrível, parece que só sabe latir na hora que eu vou postar vídeo. Então 2, eu vou passar aqui agora, deixa eu ver o que eu posso passar. Vou passar Brasília. Um modelo de carro mesmo. Brasília. Então, agora se eu puxo aqui carros, e olha só, Ford, Lifan e Brasília. Ele modificou aqui o meu segundo elemento. Então, 0, 1, 2. Agora se eu adiciono aqui no 3, ele vai adicionar o elemento para mim. Carros, olha só, Ford, Lifan, Fiat e Brasília. E se eu criar aqui, por exemplo, que 3 vem depois do 2, então ele ainda consegue ir seguindo. Se eu criar um item aqui que já não existe, por exemplo, um número aqui que não tem, que não chega, por exemplo, a 10, e passar aqui Brasília, chamar aqui carros agora, e dar um enter, olha só o que ele vai fazer. Então ele vai criar aqui uma array com 10 itens,
Só que com, no caso, 11 itens aqui no caso. Porque no caso 10 aqui é o número 11. Só que o que acontece? Entre o 2 e o 10 aqui, vão ter espaços vazios. E também espaço vazio na array pode deixar ela bem lenta, tá? Mas é lenta, é um pouco lenta, tá? Não é lenta, coisa que tu não vai nem conseguir abrir o código. É lenta, como eu digo, é que se você for inteirar uma array com milhares e milhares de objetos e tiver partes que estão nela vazias, ela vai ficar mais lenta, entendeu? Então, a primeira propriedade que a gente tem aqui, é o carros.length, que ele vai me dar o tamanho dela, o tamanho total dos itens que tem aqui. Por exemplo, então, deixa eu tirar esse carros aqui e chamar ele aqui dentro, carros.length, e dar um enter. Olha só, 3, 1, 2, 3. Aqui ele não vai contar com o zero não, ele vai o tamanho inteiro dela. Porque, por exemplo, carros, se eu der aqui embaixo, vai ter o length. Olha só, ele vai no 3, entendeu? Ele vai contar com o zero também. O zero vai ser considerado 1 aqui. E existem métodos diretos de um construtor de array, que um deles é o array from. O que o array from ele faz? Ele transforma um objeto que se parece com uma array em uma array. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso aqui. Por exemplo, vamos criar uma UL aqui e uma LI. Dentro dessa LI eu vou passar vezes 3. Vou criar 3 LIs aqui. Aqui eu vou passar lista 01 e aqui eu vou passar lista 02, lista 03. 02, 03. Beleza, então vou apagar isso aqui e vou selecionar minhas LIs. Const LI igual document query selector all LI. Beleza, selecionei minhas LIs aqui. Console.log LI. Beleza, load list. Tudo parecido aqui com o array. Então vamos transformar aqui. Então, const array LI igual array.from. Aí eu passo aqui LI. Beleza. Passo a LI aqui, console.log array LI. Olha só o que ele vai fazer. Olha só, ele transformou isso aqui em uma array. Então ele transformou isso aqui de uma node list para uma array. E como que existem objetos que se parecem com uma array? São objetos construídos dessa maneira aqui, dessa forma. Então, assim, const objeto igual 0. Passar aqui João, vírgula 1. Vou botar aqui Mateus, vírgula 2. Pedro, Pedro 3. Marcos 4. Fabiana, beleza. Tranquilo. E agora, se eu chamo ele aqui, objet, olha só, ele me retornou aqui. E se eu chamo isso aqui agora no from, ele não vai conseguir pegar. Quer ver? Então, const objeto, botar array igual array.from objet. Olha só o que ele vai fazer. Se eu puxo isso aqui, ele vai me dar vazio. E por que ele me dá vazio? Ele só vai me retornar quando eu passar o length aqui. Então aqui eu passo length tem 5. Beleza, agora sim. Olha só. João, Mateus, Pedro, Marcos. 4. Passei 4. Era para ter passado 5. Objet array 5. Beleza, então João, Mateus, Pedro, Marcos, Fabiana.
Entendeu como é que ele vai fazer? Se eu botar aqui no 3, obj array, ele vai parar no 3. João, Mateus, Pedro, entendeu? Então, se eu passo aqui, por exemplo, 6, o que ele vai fazer? Olha só, obj array, ele vai me retornar um definite, que como aqui não está definido, ele bota um definite, beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo ele vai ficando por aqui. Espero de coração que você tenha gostado e eu conto com você no meu próximo vídeo. Falou!